Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 7, título Julgamento Ilegal, e agora eu vou ler o texto-chave. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: Crucifique, crucifique-o! Então, pela terceira vez, Pilatos perguntou: Que mal fez este? Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Lucas 23, 20 a 23. Ontem eu falei várias vezes que o julgamento de Jesus era completamente ilegal, né? E aí hoje a gente vai ver por que isso, né? A lei judaica, ela tinha sido criada para assegurar que ninguém fosse punido indevidamente. E por isso a pessoa não devia haver pressa no julgamento, né? Mas os líderes judeus, eles não estavam nem aí para isso. Eles estavam tão desesperados para condenar Jesus que desrespeitaram todo o sistema legal judaico da época. As condições para um julgamento criminoso, elas eram bem sérias, principalmente aqueles que o réu deveria ser punido com a morte, né? Tinham regras muito rígidas para defender os interesses do acusado, né? E entre elas se encontravam algumas, né? E entre elas estavam, primeiro, o julgamento deveria acontecer durante o dia. E caso acontecesse do julgamento começar durante o dia e chegar à noite ele ainda não ter terminado, ele devia ser adiado e continuar em outro dia, né? Não deveria continuar à noite. Aí, segundo, nenhum prisioneiro ele poderia ser considerado culpado pela própria confissão. E era dever do juiz zelar para que os direitos do réu fossem plenamente respeitados, né? E aí, além disso, terceiro, né? Era necessário que houvesse pelo menos 2 ou 3 testemunhas para culpar o réu, 2 ou 3 testemunhas oculares para provar a acusação, para provar que a acusação era verdadeira, né? E essas testemunhas, elas estavam sujeitas à pena de morte, caso apresentassem falso testemunho. E também, 4, não poderia haver julgamento durante a Páscoa. E 5, não poderia haver julgamento perto do sábado. Próximo ao dia de sábado, né? E aí, quando Jesus foi levado a Pilatos pela primeira vez, Jesus já tinha sido julgado por Anás, por Caifás e pelo Sinédrio. E aí, agora vamos ver que leis eles desrespeitaram. A gente falou de 5 regras aqui para acontecerem os julgamentos, né? Aí agora, o que eles desrespeitaram? Quando aconteceu o julgamento? Na madrugada. Já é uma coisa que eles fizeram errado, que era ilegal. Na madrugada de quinta para sexta, né? Ou seja, véspera de sábado. E pior ainda, na Páscoa. Já são 3 aqui. E aí, a acusação não tinha testemunhas suficientes para condenar Jesus. Então, 4, as testemunhas não condenaram Jesus, o testemunho delas não condenaram Jesus, né? Até porque o testemunho delas era contraditório, então não ia condenar mesmo, né? E aí, por fim, 5, os juízes que... na verdade eram 6 regras, né? Que o juiz ele devia zelar pelos direitos do réu, né? E aí, a última coisa que a gente fala já quebra essas 2 últimas regras. Que os juízes, que devia zelar pelos direitos do réu, tentou fazer Jesus se condenar. E o réu não poderia ser condenado pelo que ele mesmo tinha dito. Ele não poderia ser condenado pela própria palavra. Então, tinha 6 regras para fazer um julgamento. Dessas 6 regras,
todas eles quebraram. E aí, por fim, foi o próprio povo que acabou condenando Jesus, né? Porque no final não tinha nenhum motivo para acusar eles e Pilatos deixou o povo decidir. O que não tem nenhum cabimento legal, né? Também. E aí foi o próprio povo que sentenciou Jesus à morte, porque se fosse para basear no sistema legal da época, Jesus nunca que ia ter sido condenado à morte. Nunca teria sido condenado por nada, né? E a gente, depois de ver tudo isso, quem de fato estava quebrando a lei? E tudo porque as pessoas não quiseram reconhecer que estavam diante do Messias, né? O Salvador do mundo. Elas estavam cegas. Jesus, ele recebeu o mais injusto tratamento daqueles a quem ele viera salvar. Ainda assim, ele não desistiu da humanidade. Por amor, ele decidiu ir até o fim. Mesmo ele sendo tratado mal pelo povo, pelos líderes, tudo, tendo o julgamento mais ilegal que já existiu, eu tenho certeza disso, ele não desistiu, ele continuou, ele seguiu em frente e morreu pelos nossos pecados, porque em alguns momentos ele até fala que se ele quisesse, ele podia muito bem sair de lá, né? Tipo, se ele pedisse quando ele foi preso, ele falou, você acha que se eu não pedisse, o pai não ia me enviar 12 legiões de anjo? Acho que foi isso, né? Então, ele não era obrigado a fazer isso. Não era obrigado a fazer nada disso. Qualquer outra pessoa teria desistido de fazer isso por nós, mas ele foi em frente porque ele nos ama. Ele nos amou tanto, nos ama tanto, que morreu por nós, mesmo a gente não merecendo isso, né? E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.